Olá, olá, boa noite a todos. Boa noite, Marina e Tiago. Eu sou Márcia Beatriz Graneiro, eu sou videoartista e realizadora aqui do Videoarte Papo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos embaixo do ombro, longos, grisalhos, cabelo castanho e branco. Estou com uma blusa listrada, uma blusa de manga comprida listrada, branca e preta, de frio. E estou num ambiente, num quarto, né? Atrás de mim tem uma cama, no fundo é um fundo branco de armários, e as paredes dos meus dois lados têm fotografias contemporâneas, e do meu lado esquerdo tem, no fundo, uma cortina. E aqui comigo vai durante todo o vídeo Arte Papo, a Marina e o Thiago, que é a equipe de intérpretes de Libras, e que vão se apresentar também. Boa noite a todos, eu me chamo Thiago, sou um homem branco, cabelos pretos, óculos de lente transparente, estou usando uma camisa de manga curta preta e atrás de mim o meu fundo é branco. Boa noite, eu me chamo Marina, eu sou intérprete de Libras, mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Boa noite, eu me chamo cabelos Marina, na altura dos sou ombros. intérprete de Libras, Uso uma blusa branca, de manga de olhos curta e preta. cabelos castanhos. No fundo Boa da noite, minha eu me imagem chamo Marina, tem uma na parede altura branca. dos ombros. Obrigada, Thiago, Marina, sempre importante a presença de vocês. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre nosso convidado de hoje, antes dele entrar. E hoje só quero dizer que a gente está comemorando 1 ano de Videoarte Papo, e parece que é o primeiro dia, estou ansiosa, estou muito feliz, estou nervosa, e muito feliz por ter passado esse ano realizando esse projeto, e foi muito importante para mim, me acompanhou esse tempo, me ajudou, acho que em muita coisa, ainda mais, né, agora durante a pandemia, me deu um suporte, um acolhimento e, e um mergulho, assim, né, como videoartista e pesquisadora, que agora eu sou, né, depois dessa pesquisa toda, eu já era pesquisadora autoral no meu trabalho, e agora dentro do MIS. Então, foi muito importante para mim. Quero agradecer toda a equipe que esteve comigo desde o início, da produção, do acervo, do museu, a equipe de intérpretes e a direção aqui da plataforma, e, enfim, todo mundo que me acompanhou até hoje. E, inclusive, as pessoas que acompanham também aqui no ao vivo, né, mandando pergunta e sempre nesse apoio. Quero agradecer a todo mundo. E então a gente vai comemorar, e no final acho até que a gente vai fazer uma comemoração especial. Chamei a minha personagem, a Jaque Jolene, para vir fazer um brinde com a gente no final. Espero que ela venha. E, bom, vamos começar hoje. A gente vai falar com o Roberto Moreira Cruz, que é pesquisador, curador independente e produtor cultural. Fez a curadoria de exposições de videoarte, como filmes e vídeos de artista, na coleção Itaú Cultural. Cinema, sim, narrativas e projeções. A grande exposição que foi a Expo Projeção, de 1973-2013, que é o título, né? Expo Projeção 1973-2013. E Videomac. E serão essas exposições e mais outros projetos que o Roberto vai falar, inclusive hoje. O Roberto tem formação em comunicação e cultura, mestrado na UFRJ, comunicação e semiótica, doutorado na PUC São Paulo, e esse doutorado com a tese Imagens Projetadas, Projeções Audiovisuais e Narrativas no Contexto da Arte Contemporânea.
e pós-doutorado em Estética e História da Arte na Universidade de São Paulo e do Museu de Arte Contemporânea, MAC-USP. Como pesquisador e curador independente, realizou projetos em colaboração com instituições como Oi Futuro, Sesc São Paulo, Itaú Cultural, SESI São Paulo, Usina do Gasômetro Rio Grande do Sul, Palácio das Artes Minas Gerais, Centro Cultural Banco do Brasil, MAN no Rio, Fundação Iberê Camargo, Museu de Arte Contemporânea, no MAC-USP, e entre outras. Idealizou e coordenou a produção executiva do Iconoclássicos, que é a série de 5 longa-metragens sobre artistas brasileiros, e atuou como consultor da Enciclopédia de Cinema do Itaú Cultural. E como gerente de projetos dentro do Itaú Cultural, realizou projetos de pesquisa, mostras, exposições e eventos culturais em geral, nas áreas de audiovisual e artes visuais. E é curador, até hoje, da coleção de videoarte do Itaú Cultural já há mais de 10 anos. O Roberto foi diretor executivo da Sociedade Amigos da Cinemateca e do Conselho Editorial da Enciclopédia de Cinema do Itaú Cultural, e, enfim, e mais outras listas de coisas, e vamos chamar já logo o Roberto para a gente já conversar com ele. Seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Bom, primeiro te agradecer pelo convite. Vou fazer aquela breve apresentação, né? Eu sou Roberto Cruz, um homem branco, estou vestindo uma camiseta preta, eu uso óculos, tenho o cabelo já um pouco grisalho, uma barba também grisalha, em função da minha idade, eu tenho 58 anos, e estou falando aqui de uma sala que tem ao fundo uma parede quadriculada de tijolinho e uma janela ao meu lado. Ótimo, bem-vindo, Roberta. Muito bom poder trazer todo o seu depoimento, suas histórias aqui para o Videoarte Papo, para dentro do museu e do acervo, para pesquisa depois desse conteúdo vasto que tem, né, do seu trabalho. E hoje a gente separou para falar sobre os projetos do Made in Brasil, a exposição Visionários, sobre a coleção do Itaú, né, sobre o Cinema Sim, sobre o Iluminados, a exposição também, e sobre o Videomac também. E eu te apresentei um pouquinho, se você quiser falar mais um pouquinho sobre você. Você falou que você está em Minas, né? Você falou que chegou em São Paulo em 2001, acho que você me contou isso, que veio para São Paulo. Não, antes de mais nada, Márcio, eu queria te agradecer o convite para poder participar desse seu projeto e do Museu da Imagem do Som de São Paulo. Eu já assisti a alguns dos outros vídeos que você realizou, que hoje me parece que já são mais de 20, né, entrevistas que você já fez. Acho isso muito importante, esse material de catalogação que você estava produzindo junto com o museu. Principalmente porque o Museu da Imagem do Som tem uma tradição, né, em memória oral, tem uma série de depoimentos, de gravações desde os anos 70 que permanecem no arquivo do museu. É um material de pesquisa muito importante, eu mesmo já tive a oportunidade de consultar isso várias vezes. E focar nesse assunto da videoarte é algo que merece, né, um comentário à parte, porque é um campo de pesquisa, apesar de com o passar do tempo, a videoarte está cada vez... Hoje a gente até se refere mais a essa produção de filmes e vídeos de artistas, né, porque a coisa tomou uma outra amplitude, mas ainda é um campo de pesquisa muito rarefeito, né? Você tem ainda uma trajetória toda a ser realizada aí, tanto em termos de entendimento do que significa a produção de filmes e vídeos experimentais no Brasil hoje, que ela é bastante significativa, mas principalmente um olhar para trás, né, para entender um pouco da história dessa produção e o que
o que vem acontecendo cada vez mais na academia e por parte de alguns pesquisadores. Então, uma iniciativa como essa, eu acho que ela é fundamental, porque ela agrega muita informação e ela torna um pouco esse aspecto da experiência de cada um, tanto dos artistas quanto dos pesquisadores que você já conversou aqui, num material de informação bastante rico. Né? Como você apresentou aí, eu já venho pesquisando a área do vídeo há muito tempo. Eu sou da geração, eu sou mineiro, né? De uma geração de pessoas que, tanto de artistas quanto de pesquisadores, que desde a década de 80 têm trilhado um caminho em torno dessas questões a respeito do vídeo independente, da produção audiovisual experimental no Brasil. Né? Tem artistas como Éder Santos, como Lucas Bambosi e outras pessoas que são da minha geração, que tanto como realizadores, como pessoas que têm um interesse numa ação direta em relação a essa produção experimental, seja como artista, seja como pesquisador, estão vinculados a essa trajetória do vídeo no Brasil. Né? E curiosamente, Belo Horizonte, nesse período aí dos anos 80, 90, e de certa forma a gente pode considerar que até hoje era um polo de produção audiovisual experimental bastante significativa. Uma curiosidade até, né? Porque eu não sei se naquela época o acesso aos meios de produção e a própria possibilidade de se fazer cinema era algo muito ainda escasso, vamos dizer assim, né? Diferentemente de outros polos de produção, como o Rio e São Paulo, Belo Horizonte meio que corria por fora. Isso acabou gerando um interesse por essa minha geração em começar a trabalhar esse campo do chamado vídeo independente, dispensar a produção de um audiovisual mais crítico, mais reflexivo e experimental também. E é um momento assim que a gente, naquela época, eu como estudante, eu me formei na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, na década de 80, tudo ainda estava meio que por se fazer. Né? A gente estava saindo do período da ditadura, entrando no início ali de um processo de redemocratização do Brasil, a universidade meio aos frangalhos, tentando ainda manter um campo reflexivo mais atuante e progressista em relação a questão da comunicação, né? Eu me formei em comunicação social na época, e a faculdade de comunicação, a UFMG, a faculdade de comunicação, era uma faculdade muito aguerrida nesse sentido, ela tinha uma formação crítica bastante atuante, assim. Então, a minha geração vem um pouco desse momento, né? Desse momento de um Brasil que está tentando se redescobrir, se inventar nesse processo de redemocratização e, ao mesmo tempo, de descobrir novas possibilidades de uso da imagem ao movimento como forma de expressão. Né? E, então, o meu primeiro contato com esse universo desse chamado vídeo independente ou da videoarte se deu na universidade, a gente tentando cavar através de oficinas, participando de festivais. Lá em Minas tem um festival de inverno que é muito importante, da UFMG, e foi nesse festival de inverno, no final da década de 80, que eu tive o primeiro contato com uma produção de videoarte no mundo. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um workshop com uma videoartista americana chamada Joan Log, e essa artista foi muito importante, porque ela era uma pessoa muito atuante em Nova York, então ela trouxe muita informação da época para a gente. Então, esse início, ele foi um início meio dessa coisa, né? Quando a gente é jovem, tudo, você vai tentando cavar informação, tentando descobrir novas possibilidades, tentando se achar no meio desse universo que você vai tateando, e eu percebi que era mais ou menos isso que eu queria trabalhar mesmo. Eu queria trabalhar no campo das imagens em movimento, e mais especificamente nesse meandro daquilo que a gente chama hoje de cinema experimental, ou de filme experimental, ou de videoarte, ou de cinema expandido. São várias nomenclaturas aí, mais ou menos, para denominar coisas parecidas, né? Mas era nessa área que eu queria trabalhar, né? Então eu comecei eu
fui professor na Universidade Católica, na PUC de Minas Gerais. Muito jovem, eu comecei a dar aula, eu tinha 27 anos, e eu dei aula durante praticamente 13 anos lá, numa disciplina que me permitia, inclusive, levar isso para a sala de aula, né? Era uma disciplina chamada Estética e Cultura de Massa, onde eu tinha oportunidade de conversar com os alunos e mostrar essas coisas para os alunos, né? Falar um pouco de videoarte, falar um pouco desse cinema experimental, dessa ideia de uma forma de você trabalhar com o audiovisual de uma maneira um pouco mais fora do padrão, fora do eixo, fora do mercado, né? Então, era esse ambiente aí que foi me alimentando e que foi cada vez mais ampliando essas possibilidades de se pensar e de se trabalhar com esse objeto de pesquisa, né? E se eu estiver me estendendo muito, se você quiser... Né, não, fica à vontade, fica à vontade. E aí há um momento que eu acho que é um momento importante, que foi quando eu realizei minha pesquisa de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a orientação da Kátia Maciel, que é uma artista e pesquisadora também. E nesse ano, que foi um ano assim para mim muito importante, que foi um ano de reviravolta, foi 2001, eu fui então convidado para ir para São Paulo para ser gerente do núcleo de audiovisual do Itaú Cultural. Então eu saí de um universo acadêmico, um pouco mais centrado na reflexão crítica, na pesquisa, e caí no campo da gestão de projetos num instituto, que é um instituto muito importante, né, que tem na sua gênese, desde a sua fundação, um interesse muito grande com a pesquisa de conteúdo de cultura brasileira e também no campo da produção artística experimental. Então, ali eu tive a oportunidade de começar a colocar em prática alguns projetos, algumas possibilidades de se ampliar a produção cultural, a produção de conteúdo nesse sentido dentro de um instituto cultural, né? E um dos primeiros projetos que eu realizei, que foi quase que assim, eu lembro que quando eu fui para São Paulo para poder assumir lá o núcleo de audiovisual, eu falei assim, bom, se eu tiver a oportunidade de realizar um projeto aqui no Itaú Cultural, vai ser o Made in Brasil, que era um sonho que eu tinha, um desejo que eu tinha de fazer uma grande retrospectiva sobre a produção de videoarte no Brasil. Isso foi em 2003, né? Lá se vão quase 20 anos já, e por isso que o projeto, na época, se chamou Made in Brasil, 3 décadas do vídeo brasileiro, isso foi em 2013, e ele comemorava exatamente as 3 décadas de produção de audiovisual experimental no Brasil. 2013 ou 2007, Roberto? 2003. Não, o projeto é de 2003. O projeto 2003. E depois, em 2007, quando o Itaú estava comemorando 25 anos da sua criação, a gente lançou o livro em parceria com a Iluminuras, que é esse livro que você está mostrando aí. E esse livro tem 448 páginas, né? E tem a edição bilíngue também. Foi o seguinte, o Made in Brasil ele foi uma amostra retrospectiva que foi organizada a meu convite pelo Arlindo Machado. Eu falei, se tem uma pessoa no Brasil que tem que organizar essa reflexão crítica, é o Arlindo, né? Que naquela época já era uma referência muito importante nesse campo, né? Da pesquisa sobre cinema experimental, sobre a videoarte brasileira, etc. e tal. Então, nós e o Arlindo começamos a trabalhar quais seriam as possibilidades de fazer essa retrospectiva. E eu falei para ele, Arlindo, a gente tem que então aproveitar, já que vai ser feito esse investimento todo na criação dessa amostra, para você ter uma ideia, a gente realizou uma amostra itinerante, né, com mais de 100 trabalhos de vídeo produzidos no Brasil, de 1973 até 2003, né, que eram as 3 décadas. O primeiro, que é o vídeo que é considerado o vídeo que foi um dos primeiros vídeos realizados, né, de caráter experimental, que é o M3x3 da Ana Lívia Cordeiro, que é um trabalho de videodança que ela fez em 1973. Que passou aqui também. Foi, eu vi a entrevista dela. E esse é um trabalho muito importante, por N motivos, mas um deles é também por ser o primeiro trabalho que ainda existe, né, preservado dessa produção experimental, 1973.
Então, a gente, aproveitando essa iniciativa do Instituto, eu falei, Arlindo, vamos lançar um livro também, reunindo textos de autores variados, de linhas de pesquisas variados, porque eu acho que é uma oportunidade da gente deixar algo perene, né? Porque uma mostra, uma exposição é sempre algo temporário e passageiro, né? Você realiza e depois aquilo só fica na memória das pessoas. E a oportunidade de lançar o livro era uma maneira da gente deixar uma contribuição perene, né? E o livro acabou se transformando num livro de referência na pesquisa sobre produção de videoarte no Brasil, do chamado vídeo independente, do vídeo experimental, por ser a primeira obra, assim, a primeira publicação que reuniu uma reflexão crítica a respeito disso, né? Inclusive, daqui a pouco fala sobre... Daqui a pouco está na hora de fazer os 50 anos, né? Não é? Eu ia falar isso, porque no livro fala sobre o primeiro encontro internacional de videoarte que aconteceu no MIS, em 78, né? E até já existe um projeto para esse segundo encontro. Interessantíssimo. Realizado pelo Zanini e pelo Aguilar, né? Exatamente. Seria uma oportunidade fabulosa de fazer. É interessante que foi o primeiro e único, né? Então, o primeiro encontro internacional de videoarte em 1978 foi o primeiro e único realizado naqueles moldes. Depois vieram o Vídeo Brasil, os outros festivais todos. Mas é muito interessante que esse encontro foi muito importante, né? Porque o Zanini era uma pessoa que tinha um interesse particular nisso, né? Ele ali como uma espécie de um mentor curatorial e dos artistas daquela época, ele era um defensor assíduo das possibilidades dos artistas trabalharem com novos meios, né? Com o computador, com o videotexto, com a videoarte, etc. e tal. E depois eu vou, se a Seta me permite, não sei se você quer adiantar esse assunto, mas na pesquisa que eu fiz sobre o Videomac, a gente descobre várias questões interessantes nessa realização do primeiro encontro internacional e no fato das fitas de porta-pac terem ficado aí no MIS, né? Mas é uma história que eu acho que a gente vai contar lá na frente. Né? Esse é o último assunto. Deixar para encerrar. Deixar aí de expectativa. Mas no fim tem bastante história, vai ter que resumir bem, Roberto, porque né? Mas esse realmente é que esses são muito importantes, são muito grandes, né? Esse Made in Brasil, inclusive, é um muito importante, né? Mas se a gente, enfim, se você quiser ir finalizando... Não, mas aí em relação... Mas aí é um pouco a minha chegada em São Paulo e abre-se essas portas, né? Esse mercado cultural em São Paulo, naquela época, estava fervendo, né? Em função das instituições culturais que estavam surgindo, né? Os bancos muito interessados na produção, abrindo os centros culturais, etc. e tal. Então, isso aí foi um momento assim, de efervescência na produção cultural em São Paulo, né? E lá na minha ação no Instituto, eu procurava sempre um pouco em função de... refletindo um pouco desse cenário, né, dessa cena cultural paulistana, que é muito grande, né? É uma das cenas culturais ativas mais importantes do mundo. Eu falava assim, por onde que o Instituto Itaú Cultural pode atuar para que ele seja reconhecido, né, na sua parcela de ação na cidade e no Brasil, né? Então, esse foco na questão da experimentação, para mim, foi a pedra fundamental. Falei assim, eu vou trabalhar, eu vou criar projetos aqui dentro em que a questão do cinema experimental, do filme de artista, da videoarte, depois, posteriormente, do cinema expandido, dos projetos de cinema ao vivo, etc. e tal, toda essa grande gama de produção cultural na área do audiovisual que foge do mercado e que aponta para os caminhos mais relacionados à experimentação e às artes visuais, é o que passou a me interessar. E eu passei, então, a atuar nesse campo mesmo. E aproveitando um pouco da experiência que foi adquirida na realização do Made in Brasil, eu, alguns anos depois, então, propus a realização de um projeto com características parecidas, mas que era mais abrangente. Ele ia para toda a América Latina, que foi o Visionários, né? O audiovisual experimental na América Latina, que era uma tentativa da gente também fazer uma espécie de uma reflexão crítica, traçando um panorama da produção contemporânea de filmes e vídeos de artistas
latino-americanos. Esse projeto, se não me falha a memória, foi em 2008, mais ou menos, que foi realizado. A gente montou um time de curadores, né? Foi o Jorge Laferla, da Argentina, a Marta Vélez, da Colômbia, o Edin, esqueci o sobrenome dele, que é um mexicano, Arlindo Machado, e eu atuando ali na parte mais relacionada ao Brasil. Então, esse grupo de curadores, ele realizou uma pesquisa em loco mesmo. Eles tiveram a oportunidade de viajar por vários países da América Latina. A gente meio que fragmentou as zonas, né, de pesquisa e conseguimos fazer um levantamento também bastante importante, com mais de 120 trabalhos que constituíram uma amostra, né? Essa amostra itinerou em 14 países na América Latina, em outros países da Europa, nos Estados Unidos, etc. E também foi um levantamento que eu considero bastante importante, porque ele conseguiu sistematizar de maneira, mesmo que embrionária, mas ele apontou caminhos para se pensar um pouco sobre essa produção experimental na América Latina, que é um território de pesquisa bastante ainda a ser explorado, bastante desconhecido, né? Tem uma questão interessante que, depois do Made in Brasil, em 2003, a gente observou, né, no campo da pesquisa, que vários países passaram a ter iniciativas de pesquisa semelhantes. Então, foi produzido algo na Argentina, algo no México, algo no Peru, foi publicado um projeto na Espanha sobre a produção na América Latina, mais ou menos paralela ao Visionários. Houve aí uma sinergia, né, nesse campo da pesquisa, em torno da produção experimental latino-americana. E o Visionários foi a nossa contribuição nesse sentido, né? Também foi publicado um catálogo que pode ser acessado hoje em algumas bibliotecas no Brasil todo, e às vezes encontra na estante virtual alguém vendendo o catálogo, que esse material ali era um material institucional, né? Mas é também uma dica aí para quem tem interesse nessa pesquisa nessa área, esse projeto que foi realizado, chamado Visionários Audiovisual Experimental na América Latina. E que foi exibido aqui acho que no Brasil foi no SESC, em Cuiabá, em Mato Grosso. Não, aqui passou em todas as capitais. Passou em todas as capitais do Brasil, em algumas cidades do interior e em 13 países. Uau! Aí, inclusive no Reina Sofia, no Reina fizemos uma apresentação lá, e na Holanda, e essa pesquisa é interessante porque a Marta Vélez ela tinha uma circulação pelos países da América Central. Então, tinha vídeos da Guatemala, de Cuba, da Costa Rica, do Panamá, quer dizer, coisas assim absolutamente desconhecidas, sabe? E o Arlindo ele foi responsável pela parte da antologia. Então, ele fez um levantamento histórico de quais seriam os trabalhos pioneiros nessa produção experimental em cada um desses países, né? E uma curiosidade que no Brasil é o Pátio do Glauber Rocha, né? É o primeiro filme experimental de curta-metragem realizado no Brasil. O Pátio do Glauber, de 1959. E que fazia parte dessas 73 obras, né? Que estavam, acho que, se eu não me engano, 73 obras. Do Visionários? Não, eram mais de 100. Mais de 100? Mais de 100 trabalhos, A gente montou programas de quais períodos? De quais períodos? Do século XXI. Ele pegava só a produção dessa primeira... O projeto é de 2009, então a gente pegou só esse período contemporâneo mesmo da época, né? Os primeiros 10 anos ali do século XXI. Mas o Arlindo fez uma grande antologia histórica. Então, ele levantou filmes e vídeos experimentais na Colômbia, em Cuba, na Argentina, nos anos 60, enfim, fez um levantamento bastante... Tem um texto dele, que é um texto de referência de pesquisa, que trata exatamente disso, né? Desse cenário da produção experimental latino-americana nos primeiros anos, né, dessa produção. Nossa, é grande oportunidade de estar junto com a Arlindo, né? Poxa, que é essa referência, né? E eu tive depois a oportunidade de também realizar um projeto que o Arlindo participou como um convidado no seminário que a gente realizou. Essa foi a minha primeira grande curadoria no campo do cinema expandido, que foi a exposição Cinema Sim, Narrativas e Projeções. Foi realizada no Itaú Cultural, 2008, 2009, mais ou menos.
E é um projeto que teve uma repercussão muito grande, porque nesse momento estava ainda no Brasil começando uma reflexão sobre essa questão de filmes e vídeos de artistas, que era aquele momento que aconteceu na história da arte contemporânea recente, que foi a presença de filmes e vídeos nas exposições de arte internacional. Né? Isso começa a Esse você está acontecer... falando do cinema assim, você estava falando do cinema assim agora. Cinema assim. Mas agora a gente... Você citou o Arlindo, e eu lembrei que o Arlindo participou do tá. seminário, mas Claro. você quer... Não, só ia falar que a gente não ia falar agora do filme e vídeo de artistas da coleção do Itaú, que eu acho que é o... Pode ser também. Pode ser? Porque já tem um material que está meio na agulha aqui, que a gente tem um vídeo de um registro da exposição, que é da coleção, e depois a gente tem uma sequência de imagens de fotografias também então podemos ir. Você quer mostrar o material e a partir disso, então, eu falo um pouco desse projeto? Depois a gente fala do cinema. A gente pode colocar o vídeo ele vai ficar passando aqui mesmo sem som. Você pode... a gente pode seguir a conversa. Tá bom. Não, só para ter a primeira referência aí, essa foi uma das montagens que a gente fez da coleção do Itaú Cultural, que é a coleção de filmes e vídeos de artistas, no Instituto Figueiredo Ferraz, lá em Ribeirão Preto. Bom, esse projeto, essa coleção, na verdade, ela se iniciou de maneira efetiva em 2011, no Itaú Cultural, a partir de uma constatação que foi feita, que o Banco Itaú ele tem uma coleção de arte moderna e contemporânea brasileira que é considerada uma das maiores coleções privadas do mundo, né, de uma instituição privada. E curiosamente, no final de 2000 da década de 10, né, de 2000, foi feita uma exposição no Itaú, se falha a memória, foi nas comemorações dos 25 anos do Itaú Cultural. Foi uma exposição curada pelo Teixeira Coelho Neto, tendo como recorte exatamente a coleção do banco. Né? E, curiosamente, nessa exposição, só tinha 2 trabalhos de videoarte. O Marca Registrada, da Letícia Parente, e a série Coletas, da Brista Balta. E aí, em reuniões internas, em conversas internas, na época eu falei, olha, é muito importante, então, agora que a instituição passe a adquirir obras de filmes e vídeos de artistas, né? Porque essa produção está cada vez ficando mais... É uma referência cada vez mais importante no campo da experimentação de arte no Brasil. Os artistas estão cada vez mais usando o audiovisual como forma de experimentação. E é importante, então, que a instituição caminhe junto, né, dessa tendência. Né? Então, foi aí então, que surgiu esse projeto, que é a coleção de filmes e vídeos de artistas do Itaú Cultural. Foi, coincidentemente, o ano que eu saí do Itaú para poder seguir uma carreira como curador e produtor independente, mas eu continuei trabalhando junto da instituição como curador da coleção. Então, é um projeto que eu considero assim muito importante. É a maior coleção de filmes e vídeos de artistas de um centro cultural. Essa área de colecionismo no campo do filme, do vídeo experimental, ela ainda é muito, de certa forma, pouco representativa no Brasil. Você tem uma ideia, os museus praticamente não têm coleções de filmes e vídeos de artistas, né? Os grandes museus, Pinacoteca, Museu de Arte Moderna, o próprio Museu de Arte Contemporânea, o MAC, que é a maior coleção que tem. Mas, se você olha comparativamente com as outras formas de linguagem, como a fotografia, por exemplo, está longe de chegar numa condição ideal de acervos e de coleções. Então, a partir desse momento, o Itaú Cultural começa a constituir essa coleção. É uma coleção que basicamente ela tem 2 nichos assim significativos. Um é um nicho histórico, que são os filmes e vídeos da década de 60, 70 e 80. A gente pode considerar que é o momento dos pioneiros, né?
e o segundo nicho, que já são as obras de 90 para cá, que já pega esse período mais da contemporaneidade, né? É uma coleção muito importante, porque hoje ela é uma coleção que tem aproximadamente uns 45 títulos no seu acervo. É uma coleção, isto é, são obras que foram adquiridas e certificadas pelas galerias e os artistas. Isso é muito importante. Não se trata de uma mediateca, são obras certificadas como obras de arte, né? Na sua natureza mercadológica, no sistema da arte, né? Isso é muito importante ressaltar. E se transforma numa coleção de referência hoje, porque ela assume uma posição não só de constituir a coleção, mas também de participar essa coleção publicamente, né? Pra você ter uma ideia, de 2011 até hoje já foram realizadas mais de 13 exposições itinerantes no Brasil todo com essa coleção. Essas imagens que a gente está vendo agora é da montagem no Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, de uma das montagens da coleção, né? E é muito interessante que cada local desse exige uma reflexão de compreensão, né, do espaço expositivo e de como você vai expor esses trabalhos, né? Porque todos eles são obras de projeção ou são vídeos, né, para serem exibidos em telas de LCD. Então, há toda uma adequação espacial do cubo branco para aceitar essas obras que necessitam uma espécie de uma caixa preta, né, de exibição. Então, é sempre um desafio, e no caso do Iberê Camargo, que é um prédio arquitetônico de caráter conceitual muito importante, né, você pode interferir pouco nele, então a gente teve que pensar adequações tipográficas para que estabelecesse um diálogo rico entre o espaço arquitetônico e as obras de cinema, né? A gente viu imagens no vídeo que era da exposição do Instituto Figueiredo Ferraz e de fotografias do Iberê Camargo, e também no Itaú Cultural tinham algumas fotografias que eram da exposição. Aqui que você mostrou, pelo menos do que eu identifiquei aqui, era só Iberê Camargo e Figueiredo Ferraz. Agora, como eu falei, a exposição já itinerou no Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer em Curitiba, Museu das 11 Janelas em Belém, Mamã no Recife. A gente passou por várias instituições culturais, Palácio das Artes em Belo Horizonte, Museu Nacional em Brasília, foram 13 exposições itinerantes. E você falou dessa aquisição de obras, e então você que faz essa coordenação, essa curadoria. Eu faço a sugestão, e há um conselho interno do banco que reúne e decide as obras vão ser adquiridas, etc. E eu fico um pouco responsável, junto com a gerência de artes visuais do Itaú Cultural, que é a Sofia Fan, em pensar para cada uma dessas montagens quais as obras a gente vai apresentar, o recorte curatorial que vai ser feito. No início, as exposições eram sempre baseadas nos tais dois nichos históricos, as obras pioneiras e as obras mais contemporâneas. Agora que a exposição já tem um número bastante significativo de obras, a gente já consegue fazer nichos temáticos, né? Trabalhar com a questão do corpo, da representação no vídeo, trabalhar com questões relacionadas a gênero ou a aspectos identitários, né? Aspectos políticos. A coleção você já consegue perceber nesse escopo que a compõe, né? Nesse recorte, essas formas essa presença de temas com recorrência na produção artística brasileira. E dentro do Itaú Cultural, eu sei que tem uma forma de pesquisa lá que é muito boa, né? É possível acessar essas informações, né, sobre essas obras que estão na coleção. Hoje o acesso assim, mais imediato é a enciclopédia, né? A enciclopédia do Itaú Cultural é uma enciclopédia virtual muito completa e bastante representativa. É um projeto que existe quase que desde a criação do Instituto, em 1995. Já havia um interesse em trabalhar com esse tipo de banco de dados, de informação, isso antes da internet, né? Isso tudo era feito com cartuchos de arquivos de dados. É um projeto importante lá. A instituição foi pioneira na criação desses bancos de dados de informação, e depois, com a internet, isso migrou para o espaço virtual, e a enciclopédia hoje é uma enciclopédia muito consultada,
e muito reconhecida, né, pela qualidade dos seus verbetes, pela qualidade do conteúdo que ela disponibiliza. Há um entrecruzamento de informações também, né, porque muitos artistas atuam em vários gêneros, né, ou formas de linguagem, né, então você pode acessar informações desse artista como um artista visual, ou como um cineasta experimental, ou como um fotógrafo, ou como um performer. É muito interessante a logística da enciclopédia como fonte de informação. Muito bom. Bom, agora para o Cinema Assim, voltando no Cinema Assim, que é o Cinema Assim Narrativas e Projeções, a gente tem um trecho até de um documentário, né, sobre essa exposição, e a gente tem um trechinho, dá para a gente assistir, a gente vai assistir o primeiro minutinho em tela cheia com som, e daí depois a gente volta para falar sobre o Cinema Assim. Cinema installation? I don't know. What's cinema installation? Cine installations. A gente vai continuar assistindo mais um trechinho desse documentário e só vou descrever rapidamente as imagens que a gente viu agora dessa exposição com projeções e monitores, televisores com vídeos e depoimentos de alguns artistas que eu acho que fazem parte dessa exposição, perguntando o que cinema instalativo, né? Cinema instalação. O que é cinema instalação? O que é cinema instalação, Roberto? Já que eles perguntaram. Essa expressão cinema de instalação ou cinema de exposição, ela começou a aparecer um pouco na pesquisa acadêmica por autores como o Philippe Dubois, o próprio Raymond Bellour, pessoas que estavam refletindo um pouco sobre esse momento em que as imagens do cinema vão para os museus ou para as exposições de arte, né? Esse é um momento assim importante porque ele é um fenômeno que aconteceu no final do século passado, início desse século, principalmente em duas grandes bienais no mundo, que é a Documenta di Cassio, de 1999, e a Bienal de Veneza, de 98. Essas duas exposições apresentaram um grande número de obras de filmes de artistas, ou de videoarte, ou de projeções de cinema. Isso foi um fenômeno, assim, tanto que quem ganhou o prêmio da Bienal de Veneza foi um videoartista, Doug Atkin. Na Documenta di Cassio havia dezenas de trabalhos de filme. E era um primeiro momento em que essas talvez sejam as duas, junto com a Bienal de São Paulo, as grandes exposições internacionais, né, de caráter mega, né? E aquilo ali foi muito sintomático de que havia uma tendência realmente no mundo dos artistas começarem a se apropriar do cinema como forma de experimentação. Não era a primeira vez que isso estava acontecendo, obviamente. Se você olha para a história do cinema, lá no início do século XX, todas as vanguardas históricas trabalharam com cinema, né? O futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, né? Todos os artistas daquele momento ali viram no cinema uma forma de experimentação, mas um momento, obviamente, em que tudo estava por ser feito, né? Em termos de experimentação com a linguagem do filme. Agora, aqui é um momento histórico, então, em que, talvez pelo fato de que você começa a ter
o uso dessas tecnologias do vídeo mais acessíveis, a possibilidade do artista trabalhar a edição desse material num computador, etc., uma coisa que geralmente era muito difícil de ser feita em outros momentos, né? Então, há esse fenômeno internacional da presença do filme e do cinema nas bienais de arte. E essa exposição, ela foi um desafio que foi feito lá para o núcleo de audiovisual do Itaú Cultural, do qual eu era gerente, da gente poder levar para o Instituto uma exposição que dialogasse com esse tema, com o tema do cinema expandido, né? Da presença do cinema no campo das artes visuais. Você falou que foi sua primeira curadoria ou cinema assim? Foi a primeira curadoria que eu realizei no campo das artes visuais, propriamente dito, e, obviamente, indo por esse viés aí da minha área de pesquisa, da minha especialização, né? Então, foi um desafio muito grande. Eu pesquisei durante quase um ano para chegar num recorte curatorial, em algumas escolhas que fizessem sentido, né? Tanto para a instituição, mas também no campo do estado da arte naquele momento, né? De como que as instituições no mundo estavam lidando com essa questão dos filmes de artista, né? E da videoarte. E aí eu estabeleci, basicamente, 3 pontos assim, que eu queria trabalhar na exposição. O primeiro deles era a questão dos dispositivos ou das máquinas de projeção. O segundo era o das poéticas visuais, como é que o artista, através da linguagem do filme ou do vídeo, ele consegue estabelecer campos de experimentação baseados na sensorialidade, na poética. E um terceiro, que era a questão do imaginário, como que o artista, às vezes, ele se baseia no imaginário a partir da representação, através da imagem em movimento, e consegue criar um campo de experimentação próprio. Um exemplo disso é um dos vídeos, uma das obras que foi mostrada na exposição, que é uma releitura que uma artista americana, vocês vão me desculpar, mas eu não vou lembrar o nome dela agora, uma artista inglesa, Eve Sussman, que é o nome dela, ela faz em torno da obra do Velázquez, das Três Meninas. Ela cria um cenário, né, imaginário em movimento da representação do quadro. É como se você entrasse no quadro e aquele quadro ganhasse movimento, né? Então, ela utiliza de recursos de representação, da mise-en-scène do cinema, dialogando com uma iconografia clássica da história da arte. Tem no seu canal do YouTube, tem esse documentário, acho que ele está completo. Lá tem ele completo. Tem ele completo e tem o depoimento dela. Tem o depoimento dela, tem... E um outro trabalho que eu lembro que na época foi muito interessante, era a primeira vez que esse artista vinha ao Brasil, que é o Anthony McCall, que é um artista da geração do filme estrutural inglês. Ele, na década de 70, ele realizava projeções utilizando película em 16mm, uma coisa muito assim rudimentar e embrionária, mas com o princípio do filme estrutural, que trabalha basicamente com aspectos do suporte e da materialidade da imagem, né? E o Anthony McCall, durante a década de 70, bem vanguarda, né? Assim, no sentido de correndo por fora, uma produção muito marginal, ele criava essas filme-instalações, utilizando projetores de 16mm. E um trabalho dele, que é um trabalho antológico, né? Que é um filme em que ele projeta uma imagem em película, em 16mm, num ambiente esfumaçado, e essa imagem, que não é nada mais do que um ponto branco que vai formando um círculo numa tela preta, ela vai formando no espaço tridimensional da sala, que está esfumaçada, a imagem de um cone. Né? Esse trabalho é um trabalho muito importante dentro da historiografia do cinema expandido. E depois, no final da década de 70, o McCall para de produzir. Ele não faz mais nada, fala, isso aí é uma coisa muito marginal, etc. Mas com o advento da tecnologia digital, dos projetores digitais, ele volta a produzir, ele chama isso de filmes de luz, esses trabalhos de filme instalativo, né? Ou de cine-instalação. E aí, então, ele participa da exposição com uma obra dele, já digital, que é uma obra fabulosa, que também projeta luzes no espaço e forma
e forma esses elementos abstratos tridimensionais em função daquela névoa que é formada na sala da projeção. E foi a primeira vez que o Makol exibia uma obra no Brasil, né? E ele é um artista muito importante. Hoje ele é representado por galerias aqui no Brasil, etc. e tal. Então, o cinema, assim, foi uma oportunidade de trazer para esse ambiente cultural de São Paulo e aqui essa discussão, né? Acho que talvez tenha sido a primeira grande exposição que trouxe essa questão do cinema expandido para a baila, né? Para a discussão. A gente teve a oportunidade de fazer um seminário em que vieram alguns pesquisadores, como o Raymond Bellu, o Dominique Pagny, a Alice Coates, que é uma pesquisadora americana, o Jorge Lafella, os pesquisadores brasileiros. Lançamos um livro, organizado pela Kátia Maciel, que reúne todos esses textos. Foi mais uma contribuição nesse sentido aí, de poder trazer a discussão a respeito dessa relação, né, do cinema, do filme experimental no campo das artes visuais. Muito bom. E só queria falar que tem bastante gente acompanhando aqui, até dar boa noite, que eu nem dei boa noite, a Jéssica Silva, a Marina De Falco, a Renata Magalhães, Bruno Moraes, a Kátia Coelho, Sônia Cruz, tem bastante gente, a Cristina, a Laís, e a Lucila Meirelles, a Francesca, e a Lucila Meirelles fez uma pergunta para você. Sim. Sobre filme de artista e videoarte, se existe mercado para esse segmento de arte. Sim. Não, existe. E é muito curioso porque, voltando ao assunto da coleção do Itaú Cultural, a coleção, ela, por ser uma coleção institucional, né, ela mais ou menos dialoga exatamente com esse mercado de arte, né? Ela procura trazer para o universo institucional de uma coleção uma antologia, né, dessa produção artística, dialogando com o mercado da arte, né? Uma coisa não existe sem a outra, de certa forma. O colecionismo não existe sem o mercado e o mercado não existe sem o colecionismo. Então, você começa a ter iniciativas de colecionadores também privados, né, de ter interesse em adquirir obras de filmes e vídeos de artistas. Obviamente, numa outra escala, é muito especializado, são coleções muito em função de interesse particular, às vezes, daquele colecionador, etc., que reconhece a importância dessa produção, mas, obviamente, ela não concorre em termos de volume, de escala, com o mercado que se vende pintura, que se vende fotografia, né? Que se vende escultura. É uma outra escala, é uma escala menor. Mas hoje está cada vez mais presente essa relação entre o mercado, a produção de filmes e vídeos experimentais e a institucionalização disso através das coleções. Não é à toa, aproveitando a pergunta da Lucila, que é uma pergunta bastante pertinente nesse sentido, que os museus, as grandes coleções internacionais de museus como a Tate, o MoMA, o Centro Pompidou, que tem tradição no colecionismo de novas tecnologias, eles se atentaram para a importância desse fenômeno, né, que, como eu falei, começa a acontecer em meados da década de 90, e criaram em seus departamentos núcleos especializados na aquisição, preservação e difusão desse... Eles chamam de time-based media, né? Toda produção artística que se dá no tempo, não dá na matéria. Performances, instalações, computer art, video art, filme de artista, né? Então eles aqui no Brasil a gente só tem você. Não, tem alguns Don Quixotes aí que estão pesquisando, se interessam. A Lucila mesmo é uma dessas pessoas, você. Tem um grupo aí de aguerridos, né? Agora, os museus estão um pouco defasados, né? A gente vive falando dessa parte de instituição que você falou, as coleções são pequenas e pouco significativas, infelizmente. Mas estão se atentando cada vez mais para isso, porque você não tem como virar as costas para isso, né? Que você pega hoje um leque, pensando na produção de artistas brasileiros, você pega um leque de realizadores aí
que vem, inclusive, de formações diferentes. Vou dar 2 exemplos aqui. Cal Guimarães e Rosângela Renault são artistas que começaram trabalhando com fotografia e hoje produzem filme de artista. Né? Então, os museus não têm como virar as costas para isso. Eles têm que absorver essa produção. Sim. Eles não podem se alienar a isso. Agora, absorver essa produção exige também que você se prepare em termos logísticos, em termos de metodologia. Você precisa de ter protocolos. A observação de uma obra em time-based media é diferente de uma obra de fotografia, de uma pintura, de uma escultura. Né? Então, existe equipe especializada, existe infraestrutura, né? Existe protocolos, né? E isso aqui a gente ainda está engatinhando. E como eu estava falando, esses grandes museus internacionais, eles se atentaram para isso há pouco tempo também. Para vocês terem uma ideia, o departamento especializado em colecionismo de time-based media do Metropolitan foi criado em 2006. A partir da percepção de que, primeiro, o Metropolitan tinha uma coleção, Metropolitan de Nova York, né? Tinha uma coleção muito pequena e eles começaram a adquirir violentamente. Hoje o museu tem mais de 1.000 obras em time-based media e criaram um departamento só para isso, tanto de aquisição quanto de conservação e difusão. Uhum. Um museu muito importante nessa área, que inclusive tem uma curadora especializada nisso, que é a Chris Ailes, né, que é o Whitney Museum, também a mesma política. Né? Começa um processo todo de preparação ali, de metodologias para você poder constituir esses acervos. Aqui no Brasil não tem nenhum museu que tenha isso. Então, isso de aquisição de obra, né? De acervo. A aquisição, ela vem, né? Por exemplo, a Pinacoteca tem aproximadamente 50 obras de filmes de artista, instalações, filmes, etc. O MAC tem 98. O MAN tem 36. Enquanto tem mais de 2.000 fotografias no acervo. É um disparate, né? Sim. Você olha até desconfiado. Porra, não se considera que filme de artista nem vídeo é obra de arte? Não é esse o problema, né? O problema é outro. É um problema de infraestrutura mesmo, de dinheiro, de metodologias, de protocolos. É um desafio que precisa ser encarado. Eu sempre coloco a seguinte questão. Se hoje a gente que trabalha nessa área, como você falou, que somos poucos, né, que temos interesse nessa pesquisa, para a gente acessar esse material é uma dificuldade muito grande, imagina daqui a 30 anos. Se 30, 50 anos, se esse material não tiver institucionalizado em acervos de museus, aonde os pesquisadores vão achar esse material? Não vão achar, eles vão desaparecer, como já está desaparecendo. Né? Tem muita coisa de filme de artista produzido nos anos 70 que não existe mais. Desapareceu, se perdeu. Tem artista que jogou fora os rolos de Super 8, que achava que não tinha importância nenhuma. Não tinha. Então, isso é uma questão de política cultural que ela precisa ser encarada. E nós estamos vivendo esses tempos de trevas, né? Então, tudo é um pouco pessimista nesse sentido. Mas eu tenho esperança que em breve as coisas vão retomar um ritmo civilizado, né? Sim, e por isso que você está aqui hoje, justamente para poder deixar registrado, para a gente deixar isso aqui vivo, né? Para a gente ir pensando nisso e falando sobre pesquisa curatorial de arquivo e restauro. Vamos falar sobre a Expo Projeção, porque é uma grande exposição, né, de videoarte, com muitas artistas, inclusive, que estiveram aqui no Videoarte Papo, e com um grande trabalho de pesquisa sua curatorial, de arquivo, de restauro, remasterização de várias obras, né? Esse foi o primeiro projeto assim, curatorial que eu chamaria quase que de uma arqueologia do vídeo, né, ou do filme de artista. Quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, em 2006, 2007, mais ou menos, que eu comecei a pesquisa, eu me deparei, numa nota de pé de página, com essa Expo Projeção 1973, um projeto que tinha sido realizado pela Araci Amaral, que reunia exatamente filmes de artistas no Brasil, em audiovisual com slides, em 1973, antes do vídeo chegar no Brasil. Eu li isso e falei, gente, que coisa interessante. E fiz uma pesquisa, mais ou menos, sobre esse assunto, bastante assim, resumida. Uma parte do capítulo da tese do meu doutorado eu incluo informações sobre a Expo Projeção, mas não era uma coisa exaustiva. Né?
E fiquei com essa expoprojeção na cabeça, né? Falei, gente, que coisa interessante, a Aracy ter realizado esse projeto e tudo. Aí, quando eu saí do Itaú Cultural, em 2012, mais ou menos, que eu abri um pouco, né? Fui para o lado da produção, da pesquisa como curador independente, eu procurei Aracy e falei, Aracy, em 2013 vai fazer 40 anos da expoprojeção. 40. Aí eu falei para ela, vamos montar ela de novo? Que ótimo. Aí ela ficou olhando para mim e falou assim, vamos. Então, você vai lá na minha casa que eu quero te mostrar o que eu tenho nos meus arquivos. Aí, na hora que ela pegou a caixinha dela lá, trouxe as pastas e foi abrindo, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é um tesouro, né? Ela tinha tudo organizado e guardado. Todas as cartas que ela trocou com os artistas na época, todas as anotações feitas à mão, RAF do catálogo, ela tinha todo esse material reunido lá. Um processo de sistematização curatorial assim, precioso, porque aquilo ali ia permitir a gente recontar a história. Inclusive, fitas em Super 8 de um filme que depois a gente foi descobrir que era a matriz do filme do Raimundo Colares, que havia sido exibida na expoprojeção de 73 e nunca mais havia sido exibida, e estava guardado com a Aracy. Então a gente começou a remexer todo esse material, porque inclusive a Aracy falava, Roberto, a minha memória, eu lembro de flashes. Muito difícil eu recontar essa história aqui para você, uma narrativa completa do que foi a expoprojeção 73. E a partir do arquivo dela, a gente foi relendo aquilo tudo e remontando a história da expoprojeção. Porque, para vocês terem uma ideia assim, do que é um processo de pesquisa dessa natureza, eu lembro que, quando a gente resolveu fazer a exposição, eu entrei no Google, isso em 2011, mais ou menos, não sei, escrevi expoprojeção. O resultado foi 0. Não tinha nenhuma informação na rede sobre aquele projeto. O máximo que você encontrava era uma citação em nota de pé de página de um livro, História da Arte do Brasil, mas nada que dissesse o que tinha sido aquilo. Então, a gente começou a remexer todo esse material. A Aracy publicou um catálogo em 1973, que inclusive hoje pode ser acessado na página da expoprojeção. Isso é legal. Só queria falar que a gente está assistindo aqui, a gente está passando pelas imagens de fotografias, registros, né, da exposição. Então, foi em 2013, no Sesc Pinheiros. No Sesc Pinheiros, e também tem uma imagem que a gente mostra que é a capa assim, né, do site, onde está reunido todos os documentos, né, digitalizações das cartas. expoprojecão.com.br. Exato. Então, e Aracy, como ela publicou o catálogo de 1973, pode ser acessado em PDF nesse site. O catálogo era muito interessante porque ele tinha o nome da obra, a ficha técnica e a descrição do que era a obra. Porque muitas dessas obras eram produzidas em Super 8, em audiovisual com slide, tecnologia que hoje nem existe mais. Então, a gente conseguiu, a partir do catálogo, fazer o primeiro levantamento. E aí eu fiquei impressionado. Tinham sido exibidos 100 trabalhos. Uau. De filme Super 8, filme 16mm e audiovisual com slides e duas obras sonoras, né? 2 discos, do Antônio Dias e do Cido Meirelles. Então, esse levantamento foi primoroso, porque foi fundamental, porque eu falei, nossa, agora a gente tem aqui o espelho, né, do que foi a expoprojeção e o que foi apresentado. E aí, então, a gente foi atrás dessas obras. E dessas 100 obras, a gente conseguiu localizar cerca de 75. As outras 25 desapareceram. Puxa. E de pessoas que, inclusive, não só obras, mas pessoas também que desapareceram, que realizaram coisas na década de 70 e nunca mais fizeram nada e desapareceram. Alguns casos de artistas, como eu falei, pegaram o material e jogaram no lixo, porque achavam que aquilo ali não tinha menor importância, isso há 20, 30 anos atrás. Mas foi um projeto muito importante, porque foi um projeto que exigiu essa metodologia de trabalhar com arqueologia de arquivo, né? Com pesquisa de arquivo, e você, a partir do material, então, construir uma curadoria.
E eu tive aí, no caso, o privilégio de trabalhar com a Aracy Amaral, né? Aprendi muito com ela, uma pessoa fantástica, né? Maior historiadora de arte brasileira e muito conectada, né? Muito atenta, trazendo informações, porque não é muito a área especializada da Aracy, né? Filmes e vídeos de artistas. Ela foi pioneira por ter realizado esse projeto, foi o primeiro evento que reuniu essa produção no Brasil. Depois, só em 74, e posteriormente, o Zanini levou isso para o MAC, nas perspectivas, na JAC, etc. Mas depois, a especialidade da Aracy é outra, né? Mas à medida que a gente retomou esse material e ela estava diante desse material e vendo as obras novas, que a exposição ela foi formulada em dois núcleos, né? Um histórico, onde a gente remonta a Expo Projeção 73, e o outro contemporâneo, de 74 até os dias de hoje, que eu fiz uma espécie de uma antologia da produção de filmes de audiovisual experimental no Brasil, né? Com instalações, etc. E ela, o tempo todo, trazendo informações e cruzando pontos de vista e contribuindo de maneira efetiva para a constituição daquilo, né? Nesse sentido, foi incrível, né? Trabalhar com uma curadora do gabarito dela, e trabalhar com os arquivos dela para reconstruir uma história, né? Para recontar uma história que, nas próprias referências bibliográficas a respeito da arte no Brasil, isso praticamente não existia, né? Não, e esse site, como você fez em todas as outras exposições, os outros projetos seus, que tem essa parte, a parte do livro, do catálogo, que acompanha, esse site mesmo tá muito incrível, assim. Ele tá muito bem elaborado, os arquivos... Bom, eu já downloadei tudo aqui, né? Mas as cartas, é muito demais. Material precioso. Muitas das informações, a gente, de recontar a história, a gente conseguia a partir das cartas, né? As cartas eram, naquela época, imagina, né? Aracy escrevia uma carta para o Hélio de Sica, que morava em Nova York, mandava essa carta, passava-se um mês, chegava a resposta, né? Aí passava-se outro mês, ela mandava uma... Era assim, né? O tempo era outro, a dinâmica era outra. E a partir desse cruzamento, ela então tem cartas com Cildo, com Lígia Clark, Lígia Pape, Antônio Dias, Raimundo Colares, Hélio de Sica, todos esses artistas, que eram jovens artistas naquela época, né? Estavam começando a carreira de artista, dando inputs para ela e ela trocando informação para construir esse panorama. Imagina fazer isso em 1973. Conseguir reunir 100 obras de filmes de artista e produção em audiovisual com slide. Quer dizer, um trabalho assim, de uma importância, né? No campo da pesquisa e da contribuição para a história da arte brasileira único, né? É verdade. Não sei se a carta se é com o Hélio ou com o Cildo, que ela manda essa carta convidando para a exposição, e acho que é um dos dois. Eles respondem uma carta longa, tal, aí depois ela manda outra: olha, você me respondeu a carta, mas você esqueceu de me dizer se você aceita participar da exposição. Aí você está falando desse um mês, eu fico imaginando, ela mandou a pergunta, ele não respondeu, aí manda de novo a pergunta. E o mais interessante, né? A Aracy, às vezes, naquela época, se escrevia a carta na máquina de escrever com papel carbono. Então, às vezes, tinha a cópia da carta no papel carbono. Agora, uma coisa interessante, a correspondência dela com o Hélio de Sica, a gente só tinha a resposta. Então, a gente tinha mais ou menos umas 5 cartas do Hélio de Sica com a resposta. Aí nós entramos em contato com o Projeto HO, e eles tinham as cartas da Aracy. Uau. Então, a gente recuperou as cartas da Aracy. O Projeto HO, mais ou menos em 2000, junto com uma parceria com o Itaú Cultural, digitalizou todo o arquivo das cartas e das anotações, os cadernos do Hélio de Sica, né? Então, eles localizaram no arquivo as cartas da Aracy. Então, a gente tinha na exposição a carta da Aracy, que ela nunca mais tinha visto, né? Que ela tinha mandado, e a carta-resposta do Hélio. Verdade, isso é importante. Na exposição tinha também. O arquivo estava lá. Pelo menos a Aracy não queria.
Mas ninguém vai ter interesse nessa papelada velha, Roberto. Eu falei, não, assim, vamos colocar seu arquivo lá. Mas colocamos assim de forma só como um demonstrativo, não era o arquivo inteiro, mas estavam os principais documentos, as fotos da época, as matérias que saíram no jornal. E ela fez uma expoprojeção no CAIC, em Buenos Aires, né? A convite do Jorge Glunsberg. Ela foi para lá em 74, se não me falha a memória, final de 73, e lá ela faz uma apresentação de alguns filmes, faz uma palestra. Ela tinha anotado em papel os temas que ela fez nessa palestra. Estava guardado. Uau! Incrível, né? Um exemplo aí de sistematização de pesquisa. O arquivo da Aracy hoje foi todo doado para o IEC, né? Da USP. E ele pode ser, está todo digitalizado, ele pode ser acessado lá. Ah, que bom. Todo o arquivo dela, todas as pesquisas curatoriais que ela já fez. É um material muito importante. A expoprojeção está lá também. Demais. Vamos falar agora do Iluminados, experiências pioneiras em cinema expandido, que é essa exposição com obras criadas nas décadas de 60 e 80, né? Entre 60 e 80. Essa exposição, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, uma parte da pesquisa eu procurei, então, fazer uma espécie assim, de uma antologia histórica dos pioneiros, né? De quem, no campo da experimentação com o filme, com o cinema de exposição ou com as filme-instalações, etc. e tal, quem tinham sido os pioneiros nessa área, né? Então eu fiz um levantamento e o SESC, de uma forma muito generosa, assumiu o compromisso da montagem dessa exposição, que foi algo assim, foi um desafio, porque a maioria das obras eram projetadas em 16 milímetros, em película. E muitas dessas obras tinham que ser projetadas em 16 milímetros, elas não podiam ser transferidas para vídeo digital. Como em alguns casos, por exemplo, essa tela anterior à obra do Andy Warhol, o próprio museu Andy Warhol na Pensilvânia falou, não, vamos exibir o filme dele em digital. Essa aqui à direita? Essa à esquerda, que é um díptico, né? Sim. Que é um díptico, é um trabalho dele incrível. Essa obra, na original, eu vi ela projetada em 16 milímetros, na exposição da Chrysalis. Só para comunicar, que a gente vai seguir vendo os registros, né, da exposição. Por sinal, está um registro super bem feito dessa exposição, está muito bonita essa exposição. Isso é a Regina Vater, né? Regina Vater. Que é um dos primeiros trabalhos em filme e instalação no Brasil, né? Ela, Regina Vater e Antônio Dias, são os dois grandes pioneiros, né? Tem um Barrio também, mas enfim, o que eu estava falando? Sobre essa questão por exemplo, esse trabalho é o Ão, do Tunga. Ele é um trabalho que ele não pode ser exibido em outro dispositivo. Ele tem que ser exibido em película 16 milímetros, porque o filme é um elemento incorporado no espaço expositivo, na instalação. Não sei se dá para vocês perceberem, o filme sai do projetor e percorre um circuito no ambiente da instalação. E depois ele volta e projeta essa imagem lá do túnel Rebouças do Rio de Janeiro em loop, né? Com a trilha sonora do Night and Day, cantada pelo Frank Sinatra. Então, logisticamente, montar essa exposição foi um desafio. Quando a gente começou a pesquisa quando a gente começou a produção efetiva do projeto, o SESC já tinha assumido o compromisso de realização, etc., eu vi que eu não ia conseguir fazer a exposição, porque não tinha projetores de 16 milímetros com esse sistema de looping no Brasil. Eu precisava de 10 projetores. Nossa! Aí, então, eu me lembrei da exposição da Tácita Dean, que teve no Moreira Salles, que era toda em 16 milímetros, e aí achei lá no catálogo uma informação técnica de quem tinha montado a exposição da Tácita Dean. Aí eu entrei em contato com esse técnico em Londres, Kenneth Graham, e esse cara que salvou minha vida. Ele trouxe todos os equipamentos de Londres, veio, montou todas as instalações e treinou a equipe do SESC para poder operar o equipamento. Essa instalação SESC Belenzinho,
foi no Belenzinho. Esse é o Moviedrome do Stan Brakhage, né? Desculpa, do Stan Van Der Beek, que é inclusive quem cunhou o termo cinema expandido, né, em 1965. O Van Der Beek foi um pesquisador, muito importante, que ele naquela época ele estava trabalhando exatamente com essas possibilidades de você ir para o campo expandido do cinema, né? Sair da sala de cinema convencional ou da tradição narrativa do filme e ir para o campo da experimentação. E nesse processo de pesquisa dele, ele criou no quintal da casa dele, em New Jersey, um domo de mais ou menos uns 10 metros de diâmetro, que as pessoas entravam dentro e ele projetava imagens no teto desse espaço. Projetava imagens de 16 milímetros, com slide, com retroprojetor e com trilhas sonoras. Fazia uma espécie de um happening, né? Com imagens de filmes de animação que ele criava, etc. e tal. E mais ou menos em 2010, mais ou menos em 2005, por aí, o State Van Der Beek reconstruiu esse domo para que essa experiência do Moviedrome pudesse ser vivenciada hoje, no momento em que exatamente essas experiências de cinema expandido estão muito voltando, né, ao circuito da arte, né? Então, eles recuperaram toda a obra dele, os slides, os filmes, e a gente teve a oportunidade nessa exposição de montar o Moviedrome lá no Sesc Belenzinho. Para quem conhece o Sesc Belenzinho, a gente montou o domo em cima daquele piso que é de vidro, que você vê uma piscina embaixo, né? Então, a gente montou ali o domo, então as pessoas entravam e tinha aquela projeção de 18 projetores simultaneamente. Aí você deita no chão e assiste aquele mosaico de projeções, né? Que demais, Roberto. Nossa, essa exposição para mim foi muito importante, porque foi uma oportunidade de mostrar nos dispositivos originais como era a experiência de você vivenciar essas filme-instalações, né? Muitas delas usando essas traquitanas de projeção em 16, que permite que o filme fique girando em looping, né? E aí você entra. Tem todo um aspecto da atmosfera das instalações de filme que é totalmente diferente de você ler sobre isso e ver um documentário sobre isso, de você experimentar, né? Porque você entra nesses ambientes, o seu corpo entra como um elemento participativo de algumas dessas obras, né? A sua presença ali sensorial, a sua experiência sensorial nesses espaços expositivos em que tem a imagem projetada, etc. e tal, ela é muito original, né? É totalmente diferente da experiência que você tem numa sala de cinema, né? Que você senta numa cadeira e conta-se uma história na sua frente. Ali no campo do cinema expandido, das filme-instalações, essa experiência é diferente, né? Você entra como um elemento participativo, que você escolhe o ponto de vista, o tempo que você vai ficar lá dentro, e muitas vezes o filme dialoga com você nesse sentido, porque às vezes um filme não tem princípio, meio e fim, ele é só uma experiência sensória, né? Então, o Iluminados foi a oportunidade de apresentar uma exposição que olhasse para a história do cinema expandido, apresentando, na medida do possível, essas obras nos seus dispositivos originais. E o catálogo do Iluminados, Experiências Pioneiras em Cinema Expandido, está online, né? Tem um catálogo que está online. A gente vai compartilhar até aqui no chat, que é naquela plataforma ISU, né? .com, e enfim, é no seu perfil, né? Acho que colocando o nome lá deve sair, Iluminados, Experiências Pioneiras em Cinema Expandido. Né? Exato, e está aqui, dá para expandir, falando isso, dá para ler tudo aqui, está muito boa. Eu vou contar rapidinho uma história que eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está refletindo sobre essa obra do Ão do Tunga, né? Hoje ela está montada de forma permanente lá no pavilhão de Iotim, mas quando eu procurei o Instituto Tunga para poder montar essa obra, hoje quem cuida do acervo é a Clara Geschman, eu falei, Clara, eu quero montar o Ão do Tunga. Ela falou, nossa, maravilhoso, vamos montar. Só que tem um problema, eu não tenho mais a película positiva. O filme foi produzido em 16 milímetros, eu só tenho na negativo. Então a gente precisava revelar o material, né?
para gerar novas cópias de 16. Outro problema. Não existia um laboratório no Brasil que fazia isso. Aí contactamos um laboratório em Los Angeles, só especializado em película. Ela foi para lá e gerou as cópias em 16. Olha a questão que eu estava falando sobre arquivos, sobre acervos, metodologias, protocolos, né? A obra estava lá, não negativo, né? Ela não tinha como exibir mais o álbum e tem um custo operacional disso, né? Imagina, ela foi a Los Angeles, trouxe as cópias dos filmes, né? Fez até uma quantidade maior exatamente para ter isso arquivado lá no Instituto Tunga. Mas era um dos desafios, né? A questão como você consegue colocar essas obras em operação, né? Sim. São desses dispositivos, dessas tecnologias que vão se tornando obsoletas, etc. e tal. A função de um museu é essa, né? A função de um museu é essa. Ah, que ótimo. Agora a gente vai para o Videomac, né? Que é uma exposição que resgata o acervo, né, de vídeos de artista que atuaram no próprio MAC, né, e de 77, 78, num projeto pioneiro para o Museu de Arte no Brasil, né? E a gente vai mostrar aqui algumas imagens que é do próprio site, porque também, né, essa exposição ela está online, né? Ela está online, no próprio site. Ela foi apresentada presencialmente agora, no primeiro semestre desse ano, né? Depois que voltaram as atividades. Mas antes disso, ela foi apresentada online, no período aí da pandemia, etc. e tal. Foi uma iniciativa do museu de poder trazer esse material também para esse universo digital, né? Para as pessoas poderem... Ainda mais vídeo, né? Que funciona muito bem, né? Na tela do computador, etc., de você acessar esse material. Então, os vídeos estão todos publicados no site, as pessoas podem assistir às obras na íntegra, e essa exposição é resultado da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu fiz lá no programa Interunidades em Estética e História da Arte, do MAC com a USP, né? Sobre a orientação da Cristina Freire. E, para mim, foi uma experiência também fantástica, porque o meu projeto inicial, eu queria fazer um levantamento sobre o acervo de filmes e vídeos de artistas do MAC. Era essa a minha proposta de pesquisa. Aí, quando eu cheguei lá dentro, a Cristina Freire, logo nas primeiras reuniões, foi me apresentando o material todo, o arquivo, como é que a coisa funcionava dentro do museu, o que estava disponível, e aí ela me falou sobre as matrizes dos porta-pacs produzidos no setor de vídeo em 1977. Que essas matrizes ficaram desaparecidas durante 35 anos. E elas estavam no Museu de Imagem do Som. No MIS. E foi levada para aí pelo Zanini em função do primeiro Encontro Internacional de Videoarte, em 1978. O Zanini levou, inclusive, o porta-pac para aí. E aí, sabe-se lá, porque esse material ficou aí. E ficou esquecido. Inclusive, algumas das fitas, elas tinham o cadastro do arquivo do MIS, às vezes classificada como fita de áudio, porque a fita porta-pac, como vocês estão vendo aí nessa foto, ela é um rolo de open reel, né? Muito semelhante a áudio. Sim. E isso foi cadastrado como áudio. Então, toda vez que se procurava as fitas porta-pacs originais no arquivo, não se achava. E depois de muita insistência da Regina Silveira e da Cristina Freire, num belo dia, numa dessas visitas ao museu, uma arquivista entregou uma caixa para a Regina e falou: tem esse material aqui, que está aqui guardado nessa caixa, que alguma coisa não está nem cadastrada. E quando abriu, eram as 10 fitas porta-pac originais, produzidas no setor de vídeo do MAC em 1977, que é considerado as primeiras, junto com o grupo do Rio, né, os primeiros trabalhos realizados no Brasil de vídeo de artista. Então, quando eu vi esse material, e a Cristina virou para mim e falou: Roberto, a gente achou esse material em 2013, ele foi todo digitalizado na Espanha, pelo Antônio Mutadas e a Regina Silveira, e nenhum pesquisador ainda viu esse material. Eu falei: o quê?
Então chegou a hora, né? Aí eu me debrucei em cima dessas fitas porta-PAC. E aí foi um processo de pesquisa muito complexo, porque essas fitas, na sua origem, elas não tinham muita identificação. Alguns boletins informativos da época diziam do que tinha sido feito, do chamado Espaço B, que era o espaço que o Zanini e a Cacilda Teixeira criaram para poder exibir obras de videoarte na época. Então tinha alguns registros, mas quando você ia assistir as matrizes, isso estava lá como um material bruto, né? Onde os artistas iam realizando os vídeos. Às vezes o vídeo aparecia copiado em mais de uma fita. Então era um processo de identificação do que era matriz, do que era cópia. E, curioso, o porta-PAC não fazia cópia de vídeo para vídeo, então tinha que se usar um outro porta-PAC com a câmera para gravar da tela, para fazer uma cópia daquilo. Então eu fui a partir de conversas, conversando com pessoas, tentando recontar essa história do que tinha sido o setor de vídeo do MAC. E os próprios escritos do Zanini traziam algumas informações sobre aquilo, mas eles não propriamente eram explicativos, né? Eles não eram documentações que explicavam o que era o setor de vídeo. Conversando com Gabriel Borba, Regina Silveira, por exemplo, também a Memórias extraía eles, né? Não era uma informação precisa. Então, foi um trabalho de arqueologia mesmo, né? De arqueologia de imagem, para poder recontar, através do levantamento dessas imagens e desse arquivo que estava lá no MAC, o que tinha sido o setor de vídeo do MAC, que foi uma experiência pioneira dentro de um museu que criou um laboratório de experimentação de vídeo. E foi ali que começa a geração dos artistas paulistanos a trabalhar com vídeo, né? Júlio Plaza, Regina Silveira, Gabriel Borba, Carmela Gross, Roberto Sandoval, todo mundo começa ali no setor de vídeo. Aí tem histórias interessantes que são relatadas, tem dúvidas que ainda pairam no ar. Por exemplo, durante a pesquisa, eu reparei que uma das fitas estava escrito que o Marcelo Nitti tinha realizado um vídeo chamado Gente. O Marcelo Nitti, por exemplo, na Expo Projeção da Araci, tinha vários filmes em Super 8 do Marcelo. Mas em vídeo ninguém nunca tinha ouvido falar. Inclusive, na época, a Ana Maria Beluso estava fazendo aquela retrospectiva dele que teve no Sesc, Pompeia, e eu conversei com ela e falou: Roberto, eu nunca ouvi falar de vídeo do Marcelo Nitti. E ele realizou um vídeo chamado Gente. Esse vídeo está desaparecido até hoje. O Zanini chega a falar em uma frase do que se trata esse vídeo. A matriz desse vídeo não está no arquivo do MAC. Talvez ele tenha realizado isso fora, não sei, mas esse é um vídeo desaparecido, né? Até você descobrir que realmente é um vídeo que existiu, né? Porque pode também ser uma coisa, como acontece às vezes, né? Como aconteceu. Por exemplo, vou contar esse caso também rapidamente. Na Expo Projeção da Araci, o Elliot Sica, e consta no catálogo da exposição, que o audiovisual Neirótica dele foi exibido. E aí, na hora que você vai pesquisar, na verdade, não foi exibido. Ele passou o Roma Manhattan lá. E isso a gente descobriu num relato do Marcelo Nitti, acho que foi por causa disso que eu lembrei, gravado em áudio, uma fita cassete que a Araci tinha no arquivo dela, onde ele falava que tinha gostado muito do filme do Elliot Sica, e pela descrição que ele faz, a gente identificou que era o Roma Manhattan. Não era o Neirótica. Então, tem vários desses percalços, dessas pedras no caminho que durante a pesquisa você enfrenta. E às vezes você tem que resolver o problema, né? Ou então deixar identificado que o problema existiu na historiografia daquilo e ele ainda permanece. Então o resultado final da minha pesquisa foi um relatório de 120 páginas, onde eu conto a história de toda a pesquisa, onde eu descrevo todas as obras que foram produzidas lá, identifico o que foi produzido, o que não foi produzido, porque tinha isso também, né? Tem fita porta-PAC lá, que não era do setor de vídeo, mas estava lá no arquivo. Se fosse, algum artista deixou uma fita porta-PAC lá. Então, todos esses meandros você tem que ir desembaraçando os nós, né? Até chegar a uma visão, uma versão hipotética dentro da sua análise do que foi aquela experiência. E então, onde suas pesquisas podem... A pesquisa está na biblioteca do museu. E como resultado da pesquisa, então, foi sugerido que fizesse a exposição. Então, a gente realizou a exposição presencial, onde as obras estavam apresentadas
dentro de uma visão contemporânea da videoarte, né? Projetadas em larga escala, ambiente escuro, onde as pessoas circulavam, e no site, onde as obras podem ser assistidas na íntegra. Muito bem, Roberto. Poxa, quanta coisa, que incrível. Eu queria, poxa, te agradecer muito. Queria, na verdade, fazer um brinde aqui, até ia ver se a Jaque Jolene está aí para a gente fazer um brinde, para a gente brindar, porque esse 1 ano de Videoarte Papo, e brindar também todo o seu trabalho, né? Que super importante para mim, ainda mais, ó, vou fazer um brinde também. Ó, por sinal, é a mesma, bem parecido. Tem um copinho de água, serve, né? Serve, vou fazer um brinde. Um brinde, bota. Quero te agradecer demais. Eu que agradeço poxa, a oportunidade. Nossa, é uma energia muito boa de poder te escutar e da sua força, da sua insistência, né, dessa pesquisa incrível que você fez e que vou torcer para continuar, né, porque é muito importante. E eu, como videoartista, sou artista visual, mas principalmente videoartista, é muito bom ter toda essa referência também de forma como você trabalha e da montagem das suas exposições, que são muito importantes. As exposições de vídeo são incríveis, né? As exposições que você montou e todo o trabalho que você fez. Eu quero te agradecer demais por compartilhar aqui. Tchau, Jaque. Ela já vai embora. Ela só veio dar um brinde aqui. Quero te agradecer demais pela oportunidade de escutar. A oportunidade de fazer essa revisão, né, dos projetos, é legal. Total. Parabéns por tudo. E espero que a gente fique em contato e espero que você continue. Tem alguma coisa que você já está pensando? Ou você vai... Olha, eu agora só estou torcendo para a gente chegar em 2023 com um novo presidente. Isso. E um novo horizonte cultural um pouco mais otimista aí, né? Até lá é fazer bastante propaganda contra esse governo e torcer para que a gente poder sonhar de novo, né? Sim, não, tá, você merece. Depois de tanto projeto, é bom também um descanso. Super merecido. Obrigada, Roberto. Obrigado a você. Boa noite, obrigada, boa noite. Marina e Thiago, que acompanharam, e todo mundo que esteve aqui. Vou até dar uma olhada aqui, só para ver. A Lucila continua aqui, a Kátia, a Marina, a Cristiane, a Estampadona, Bruno Café, todo mundo, obrigada por acompanharem aqui. Walter Silveira, Sônia Cruz, Marina, todo mundo. Valeu, obrigada. Obrigado, viu? Um abraço. Até mais.